Olá, que Deus te abençoe muito no dia de hoje. Eu quero deixar aqui para você uma mensagem muito especial que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu estava gravando vídeos falando das coisas de Deus e uma coisa que Deus colocou dentro de mim foi sobre primeiro a história de Noé e depois a história de Davi, entre outros que a gente vai se aprofundando, Deus vai revelando coisas cada vez maiores. E a gente vê que Deus deu uma direção para Noé. Noé tinha a vida dele, tinha o trabalho dele, as coisas dele, mas Deus deu a direção: Noé, pare tudo e construa uma arca, porque vai vir um dilúvio aí, eu preciso que você esteja com essa arca para salvar você, sua família e os animais da terra. Ali foi uma nova direção, ali mudou a vida de Noé. Noé tinha uma direção e foi para outra. A gente vê também com Davi. Davi, ele tinha uma direção para a vida dele, ser pastor de ovelhas e, de repente, no futuro, ser um agricultor, um soldado, como os irmãos dele eram, Eliabe e os outros. Mas a direção de Deus veio através do profeta Samuel e disse: ó, Davi, a direção para sua vida é que você seja agora rei de Israel. Então mudou completamente a direção de Davi. Não foi uma direção dele, eu quero ser rei de Israel. Foi uma direção de Deus. Deus deu uma nova direção para ele. A gente vê também o caso do apóstolo Pedro, né? Ele era pescador. E quando Jesus apareceu, ali uma nova direção veio de Deus. Que ele deixasse a pescaria de peixe e passasse a ser pescador de homens. Mas falando a respeito de Davi e falando a respeito desses exemplos que eu dei, Noé, Pedro, a gente vê que a nova direção vem dependendo de como está a minha comunhão com Deus. Muitas pessoas elas procuram uma direção. Muitas pessoas procuram um caminho, um novo caminho, e elas não encontram. Parece que Deus não fala, parece que Deus não quer dar uma direção nova. Mas isso entra o que eu falei em outros vídeos aqui, que a nova direção ou a direção é fruto da comunhão. A direção vem dependendo de como eu estou com ele. Se eu não estou buscando a Deus, se eu estou sem comunhão com Deus, então eu fico sem direção. Muitas das vezes eu vou na direção da carne, na direção do meu coração, que pode me enganar, que pode ser a direção errada. Mas quando a direção vem de Deus, como no caso de Jesus para Pedro, a direção veio do próprio Deus, e ali Pedro teve uma confirmação, lançou a rede, depois largou tudo e seguiu a Cristo. Então essa direção não deixa dúvida, essa direção faz com que a pessoa ela venha crer de que aquilo é realmente o melhor para ela. Assim também foi Davi, assim também foi Noé. Noé, Davi, eles já tinham uma comunhão muito íntima com Deus. Uma comunhão que os outros não tinham, que os irmãos não tinham. E a nova direção foi fruto dessa comunhão. Então, se você quer uma direção de Deus para a sua vida, veja como está a sua comunhão com Ele. Reforce a comunhão, reforce a sua fé, reforce a sua busca pelas coisas de Deus. E a nova direção vai vir. E a nova direção vai chegar. A direção é fruto da comunhão. Eu quero orar por você que está sem direção. Pedir a Deus para falar com você. E Ele vai falar. Mas busque Ele, o Espírito dEle, a presença dEle. E coisas novas e maiores Ele vai fazer. Feche os seus olhos. Em nome de Jesus. Eu oro por pessoas agora que estão sem direção. Estão precisando de uma direção. Estão precisando saber o que o Senhor quer para a vida delas. Mas ela não sabe, meu Deus, não sabe por onde começar, não sabe o que fazer. Ela não sabe por onde começar, por onde ir. Meu Deus, eu te peço agora, vá ao encontro dessa gente, vá ao encontro dessas pessoas. E que, meu Deus, através da fé, o milagre venha acontecer. Que através da fé, Senhor, coisas novas, maiores, o Senhor venha fazer. Ó Deus, Tu és fiel, Tu és soberano, Tu és poderoso. O Senhor deu uma direção para Davi, o Senhor deu uma direção para Noé, o Senhor deu uma direção de Pedro e para tantos outros, para Abraão. Mas que a nossa comunhão, meu Deus, venha ser esse elo.
para que a gente não venha confundir a tua voz, para que a gente não venha confundir a voz do Senhor com a voz do coração, com a voz do diabo, com a voz da carne, não. Mas que o Senhor venha ser, meu Pai, o nosso guia, o nosso escudo, a nossa força, que o Senhor tome a frente da nossa vida. Senhor, eu te agradeço, pois eu tenho a certeza que quem estava sem direção, recebe agora. Se você crê, receba a direção de Deus agora. Receba a direção do Senhor, receba a paz agora, receba a força que vem de Deus. Ó Senhor, nós te agradecemos e temos a certeza da vitória. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor não falha. Obrigado porque a tua direção, ainda que pareça impossível, como Davi, um garoto pastor de ovelhas, seria rei, parecia impossível, mas a tua direção não falha, a tua direção se cumpre, ó Deus. Então opera na vida do teu povo agora, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus, abençoa. E se você crê na direção, diga: eu recebo a comunhão. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. A direção é fruto da comunhão. Eu te abençoo em nome de Jesus. E se você puder, diga para mim também. Diga: está abençoada a sua vida. Deus abençoe. Até a próxima.